tarde a todos. Com muita satisfação, hoje recebemos para a terceira palestra do ciclo A Cidade dos Poetas, o professor Emanuel Santiago. Como vocês sabem, o ciclo se encerra na próxima terça-feira, dia 24, com Adriano Spínola, que vai falar sobre Ferreira Goulart, São Luís e Rio de Janeiro. Hoje, o tema não é exatamente o que consta ali no programa inicial, mas é parecido. O tema da palestra é A Cidadela Parnasiana, o Rio de Janeiro, de Olavo Bilac. Emanuel Santiago é poeta, crítico literário, tradutor e professor de literatura, com doutorado em literatura brasileira pela USP, com a pesquisa A Musa de Espartilho, o erotismo na poesia parnasiana brasileira. Tem um mestrado em teoria literária e literatura comparada, também pela USP, com A Narração Dificultosa, Cara de Bronze, de Guimarães Rosa. E é bacharelado em estudos literários pela Universidade Federal de Ouro Preto. Autor do livro de poesia Pavão Bizarro. Atua como coordenador da área de Humanidades e Linguagens no Instituto Alfa Lumen, em São José dos Campos, São Paulo. Vamos, então, agora ouvir o professor Emanuel Santiago. Obrigado, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra muito grande poder falar do Olavo Bilac na instituição que ele ajudou a fundar, no centenário da morte do poeta, e também uma responsabilidade muito grande falar do Rio de Janeiro, sobretudo nesse momento dramático que a cidade tem enfrentado. E falar sobre o Rio de Janeiro de Olavo Bilac já dá para a gente um certo panorama de que alguns problemas estruturais da cidade já estavam dados, desde do século retrasado, mas alguns deles se caracterizaram, sobretudo, nesse começo do século XX, com a reforma urbanística da Prefeitura Pereira Passos. Então, é basicamente sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar da relação de Olavo Bilac com a reforma urbanística do começo do século XX na cidade do Rio de Janeiro. Então, Profissão de Fé é um dos mais antológicos poemas de Olavo Bilac e de nosso parnasianismo. Localizado no prólogo de Poesias, de 1888, o poema funciona como síntese dos pressupostos estéticos da poesia parnasiana na literatura brasileira. Como é sabido, o eu lírico começa recusando a analogia da atividade poética com a escultura, recorrente no parnasianismo, e prefere se comparar ao ourives, desfiando em seguida 9 estrofes em que aprofunda tal comparação. O restante do poema não costuma receber a mesma atenção que a primeira parte, mas é justamente a partir dele que pretendo discutir a relação de Bilac com a cidade do Rio de Janeiro. Na 13ª instância, o eu lírico sacraliza a forma poética, tomando-a por deusa. Aí eu cito o poema. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Passa, então, a descrever uma onda vil que se avoluma de um torvo mar, formada por um bando de bárbaros odientos, vindo confrontar a forma divinizada que, como uma Atena munida de suas armas, mantém-se impassível diante dos atos sacrílegos. Aí cito de novo o poema. Olha-o somente, armada e pronta, radiante e bela, e ao braço o escudo, a raiva afronta dessa procela. Este que à frente vem, e o todo, possui minaz, de um vândalo ou de um visigodo, cruel e audaz. Bilac está empregando o lugar comum retórico, a evocação dos saques de povos germânicos à cidade de Roma no contexto das invasões bárbaras, para se referir-se ao confronto entre civilização e barbárie. Nas estrofes seguintes, o eu lírico se ocupa em imaginar, meio perversamente, as injúrias e humilhações às quais o bando submeteria a arte mortal, que é vista aos pés calcada e prostituída, num paralelo com a imagem da destruição da Acrópole ateniense, construído para sugerir a derrocada dos valores clássicos. Aí mais um fragmentozinho do poema. Ver derribar do eterno sólio, belo, e o som ouvia da queda do Acropólio, do Partenon. Bilac associa a ideia de civilização com a herança cultural greco-latina, tornando-a um objeto de culto sob risco de ser profanado, como se verifica nas últimas estrofes do poema.
A serena forma se identifica primeiro com Roma, depois com Atenas, convertendo-se numa cidadela ou num templo, ou melhor, numa cidadela-templo, a qual o eu lírico está disposto a defender até a morte. Aí a última estrofe. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, indo ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. Há um exagero retórico no poema que, em alguns momentos, como na estrofe lida agora, tem o quê de ridículo. Estamos diante de uma defesa do belo e dos valores clássicos que se confundem com a própria ideia de civilização contra o ressentimento da perigosa turba derivado da ignorância e do mau gosto. Raimundo Magalhães Júnior informa que o poema foi escrito em desagravo a Raimundo Correia, acusado de plagiário nas páginas da revista Vida Moderna, em 1887, pelo crítico Luiz Murat. O crítico tornara-se um ferrenho opositor dos parnasianos, fustigando sobretudo Correia e Alberto de Oliveira. Em carta ao amigo Rodrigo Otávio, Bilac dava notícias, ironicamente, de que andava a escrever um poema em que celebrava as façanhas do Átila da vida moderna, numa clara alusão a Murat. Tal poema viria a ser profissão de fé. Contudo, limitar a interpretação do poema a uma escaramuça literária não ajuda a explicar por que ele se tornou antológico. Parte de seu prestígio se deve, como já dito, por sintetizar os pressupostos do parnasianismo, que se tornaria a principal corrente poética a vigorar nas décadas seguintes, tendo Olavo Bilac como seu maior representante. Com a publicação de poesias, que obteve um sucesso comercial incomum para a época, Bilac começava a trilhar o caminho que o levaria a se tornar o poeta mais popular entre seus contemporâneos. Tal escalada coincidiu com a institucionalização da literatura na vida social de nossas classes instruídas, processo que teve na fundação da Academia Brasileira de Letras, em 1897, um de seus marcos mais importantes. Por séculos, a literatura no Brasil restringiu-se a pequenos grupos unidos em torno de formas específicas de sociabilidade. É o caso das academias do período colonial, das repúblicas e dos jornais estudantis do período romântico e dos círculos boêmios que perdurariam até as primeiras décadas do século XX. No final do século XIX, no entanto, as coisas começavam a mudar. O crescimento da imprensa permitia uma circulação maior dos textos literários, além de possibilitar uma profissionalização, ainda que incipiente, dos homens de letras. Houve também uma modesta consolidação de nosso mercado editorial. E, por meio de saraus e conferências, a literatura passava a se integrar à sociabilidade das classes favorecidas. O parnasianismo teve um papel significativo nesse processo. Em primeiro lugar, porque, como possuía uma concepção artesanal da poesia, exaltando o domínio técnico, emprestava dignidade à atividade literária. Em segundo, porque, graças às suas origens francesas, ajudava a dar um gostinho de cosmopolitismo a uma elite situada na periferia do sistema capitalista. E, finalmente, na esteira das transformações sociais ocorridas na segunda metade do século XIX, com a transferência dos núcleos patriarcais para as cidades e a substituição gradual da mão de obra escrava pelo trabalho livre, criando o germe de uma classe média urbana, a cultura tornava-se um importante fator de clivagem social, tanto para aqueles indivíduos que desejavam manter o prestígio de sua classe de origem, quanto para aqueles que tentavam ascender socialmente. Nesse sentido, o parnasianismo, com seu preciosismo linguístico e seu repertório de referências eruditas, vinha bem a calhar, ainda mais tratando de uma poética convencional, de fácil absorção para uma elite em geral pouco instruída e que possuía uma compreensão ornamental da cultura. Em meio a tais circunstâncias, assiste-se à ascensão de Bilac como intelectual símbolo de nossa Belle Époque. Além de aclamado príncipe dos poetas brasileiros pela revista Fonfon, Bilac tinha lugar cativo nos mais nobres espaços dos principais veículos de comunicação da época, sem falar em seu papel como autor de livros escolares e como ponta de lança na campanha pelo serviço militar obrigatório. Quando lemos as crônicas de Bilac, assim como suas obras voltadas ao público infanto-juvenil, percebemos que grande parte de seu prestígio se devia à capacidade de sintetizar e dar ressonância à ideologia das classes dirigentes. Isso já acontece no poema Profissão de Fé, no qual a chamada alta cultura, isto é, a cultura que distingue a elite, apresenta-se como critério que separa os cidadãos de direito dos invasores indesejados na cidadela ideal parnasiana. No começo do século XX, o poema de Bilac se provaria sinistramente premonitório. Após a instabilidade política e econômica provocada pela instauração do regime republicano, os governos civis que seguiram Floriano Peixoto se ocuparam em criar um amplo arranjo político, cooptando monarquistas conformados e afastando revolucionários renitentes, para garantir a governabilidade e sanear as finanças públicas, tornando o Brasil mais atrativo a investimentos estrangeiros.
Tal arranjo, que contou ainda com um sistema de barganhas entre o governo federal e as oligarquias estaduais, a chamada política dos governadores, consistia, nas palavras do historiador Nicolau Sevchenko, numa república dos conselheiros. Nesse contexto, o governo Rodrigues Alves concebeu um projeto reformista e conservador, a regeneração, cuja principal realização seria a reforma urbanística do Rio de Janeiro sobre a prefeitura de Pereira Passos, 1902 a 1906, inspirada na que ocorrera em Paris décadas antes. Um projeto reformista e conservador, pois pretendia incorporar o Brasil ao modelo da modernidade burguesa, preservando, porém, estruturas sociais e econômicas herdadas de nosso passado colonial. A reforma da então capital da República, que, fazendo desaparecer o traçado sinuoso, urbano sinuoso da antiga cidade colonial, favorecia a circulação de mercadorias entre o porto e a malha ferroviária, tornava o Rio de Janeiro uma vitrine para o capital internacional, ao mesmo tempo em que, melhorando as condições sanitárias, buscava solucionar o problema das epidemias que frequentemente assolavam a cidade, como a da febre amarela. Dessa forma, apelidada jocosamente pela imprensa como Bota Abaixo, emergiria a cidade cartão postal, a cidade maravilhosa, que até hoje faz parte do imaginário brasileiro. Entretanto, como já se apontava à época, a reforma se realizara com gigantesco custo social, à força de poderes extraordinários concedidos a Pereira Passos, cujas ações ficavam fora do controle do poder legislativo e do judiciário. Tratava-se de um verdadeiro estado de exceção. Além disso, a reforma mostrou-se um incomensurável solvedouro de recursos públicos, tendo como consequência uma política de arroxo fiscal e de tributação dos setores produtivos, o que impactava diretamente a população mais vulnerável. Como consequência do bota abaixo, os pobres foram varridos do centro da cidade, onde habitavam insalubres cortiços, e empurrados para os morros, formando favelas, ou para os subúrbios surgidos em torno das estações de trem, fomentando a especulação imobiliária e fazendo disparar o valor dos aluguéis. Simultaneamente, o governo federal implementava na capital, em 1904, a campanha obrigatória de vacinação contra a varíola, na qual era dada, aos representantes do poder público, autorização para invadir casas e vacinar moradores contra suas vontades. A consequência foram 7 dias de uma violenta insurreição popular, duramente reprimida pela polícia e pelas Forças Armadas, conhecida como Revolta da Vacina. A República mostrava, sem rebuços, sua face autoritária, destruindo qualquer ilusão remanescente de que o novo regime viesse estender os limites da cidadania, ampliando direitos civis e políticos a uma parcela maior da população. A capital surgida dos escombros da antiga cidade colonial não era, de fato, para todos. O Rio de Janeiro, com suas recém-inauguradas Avenida Central e Avenida Beira-Mar, com seus novos jardins e aparelhos culturais, tornara-se o cenário perfeito para passeios elegantes de uma elite que, a partir de então, poderia desfrutar de um comércio mais qualificado e de uma vida cultural sofisticada, em moldes europeus, sem inconveniente de ser confrontada com a extensiva precariedade das classes trabalhadoras que trazia à consciência a nossa condição de país atrasado. E o envolvimento de Olavo Bilac nisso tudo não foi desprezível. De sua posição nos jornais e revistas da época, o escritor revelou-se um entusiasta da reforma. Numa já famosa crônica de 17 de abril de 1903, intitulada O Hino Triunfal das Picaretas, e que exatamente hoje completa 115 anos de publicação, lemos, agora, abre aspas, o texto do Bilac. Em frente à Rua do Sacramento, os operários da prefeitura manejavam sem cessar as picaretas demolidoras. Os velhos prédios, destelhados e desmantelados, vão caindo pouco a pouco. E, em breve, o ar e a luz, penetrando por uma rua nova, irão levar e sanear mais uma parte da urbis. O prolongamento da Rua Sacramento é o primeiro passo para a realização de atos grandes e nobres, e quem ama o Rio de Janeiro sente dentro do coração repercutir, como uma nota de um hino triunfal, o som de cada uma daqueles golpes de picareta. Vibrai, feri, exterminai, demoli, trabalhai e cantai sem descanso picaretas sagradas. Cada golpe dos vossos é uma bênção e uma redenção. Abri caminho à luz, rasgai estradas no ar, arrasai os pardieiros em que se alapar da nossa vergonha. E benditas sejais, por toda a eternidade, picaretas implacáveis, exterminadoras de nosso opróbrio. Então, fecha aspas. Bilac põe sua retórica a favor dos esforços da reforma, personificando e tomando as picaretas sagradas como interlocutoras,
ao passo que ignora o drama humano que se abriga junto com nossa vergonha nos pardieiros. Na verdade, o que seria tal vergonha se não a pobreza e os pobres? O melhor a fazer é ocultá-los dos olhos do mundo civilizado, sumindo com eles do centro, da mesma forma como o discurso do cronista silencia sobre o assunto. Na crônica de 17 de novembro de 1904, escrita logo após a revolta da vacina, podemos testemunhar a irrestrita adesão de Bilac ao projeto da regeneração. Mais uma vez o texto do Bilac. Todo este belo movimento de trabalho, de coragem, de atividade, de perseverança, em que o Brasil está empenhado, irrita uma certa espécie de gente, para quem a vida não é possível fora de uma atmosfera de terror e violência, e para essa gente, uma cidade só é habitável quando é um vasto manicômio de portas abertas, cuja vida consiste em berreiro e pancadaria. Sanear a cidade para quê? Atrair a imigração para quê? Dar boa fama à nossa nacionalidade para quê? Pois não é um desaforo que a República queira realizar essas coisas quando o Império não as quis realizar? Bilac procura colocar a insurreição popular na conta dos saudosos da monarquia. Chama-os de pescadores de águas turvas, palavras dele, e lamenta que, aspas, colham nas malhas de suas redes tantas almas ingênuas, tantos corações inocentes, tantas dedicações de que a pátria carece, pela ambição e pela tolice, para o serviço dos especuladores. Fecha aspas. Professa, em seguida, sua fé na República. Aspas novamente. Fundada por Deodoro, filmada por Floriano, pacificada por Prudente, restaurada economicamente por Campos Salles, a República principia agora a resolver os seus problemas máximos e vitais de saneamento e de povoamento. Fecha aspas. É significativo que Bilac negue ao povo qualquer papel ativo naqueles 7 dias turbulentos de 1904. Em sua perspectiva, ardilosos especuladores teriam se aproveitado da ignorância de tantas almas ingênuas e corações inocentes, incitando-os à revolta. O que Bilac não via, e dificilmente poderia haver, dado seu horizonte de experiência, é que, para além de interesses políticos escusos, do obscurantismo anticientífico e da ignorância pura e simples, o que estourou naqueles dias foi o descontentamento da população, excluída dos meios institucionais de participação política e sujeita às arbitrariedades de um Estado autoritário que vinha revolver as bases de seu estilo de vida. A insatisfação irrompeu difusamente, porém com grande violência, pegando desprevenida até mesmo a dissidência política que insuflava os ânimos da população. Não é exagero afirmar que a reforma urbanística, juntamente com as medidas que a acompanharam, foi mais do que um projeto impopular. Foi, de fato, antipopular. Criar a imagem de uma cidade inserida no modelo civilizatório da modernidade burguesa significava, no Brasil do início do século XX, o apagamento de qualquer traço de cultura popular e dos resquícios dos modos de vida tradicionais. Dentre as medidas sugeridas, talvez a mais estapafúrdia tenha sido a da obrigatoriedade do uso de sapatos e paletó no perímetro urbano do município. Mas as medidas não pararam por aí. Proibiram-se a malhação do Judas, as festividades do Bumba Meu Boi e o jogo do bicho. As diversas formas de religiosidade popular foram perseguidas, sobretudo as de matriz africana. Até mesmo o carnaval passara a ser regulamentado, restringindo-se a algumas fantasias, como a de índio, com o objetivo de aproximar nossa folia de Momo dos festejos venezianos. Bilac também escreveu sobre isso em 13 de março de 1908. Depois de se queixar das mulheres quase nuas desfilando pelos clubes, ele continua, abre aspas. Mas não é esse o único aspecto condenável de nosso carnaval. Há ainda os cordões, os famosos cordões de índios, cuja barbaridade ofende aos olhos e a alma do mais tolerante dos homens. Ainda este ano o espetáculo foi horrendo. De pés nus, patinhando na lama, com saiotes, cocares e perneiras de velhas penas de galo, empunhando arcos e tocando maracás, rugindo como animais ferozes, recrutados nas alforjas do Gamboa e da Saúde, sujavam com sua presença a avenida. Fecha aspas. A solução proposta por Bilac não era a proibição de tais cordões, mas que, abre aspas, as famílias do Rio tomassem conta do carnaval, fazendo dele uma festa civilizada e decente, fecha as aspas, de modo que a beleza pudesse finalmente se sobressair à fealdade. Procurava-se exigir à capital recém-formada, na cidadela do bom gosto, da beleza e da limpeza, rechaçando as investidas dos bárbaros, no caso, as chamadas classes perigosas, foco permanente de tensão social.
Bem característica dessa visão higienista aplicada à sociedade é a linguagem utilizada pelo chefe de polícia, que definiu os insurgentes da revolta da vacina como entulho humano, rebotalho e fezes sociais. Não estou sugerindo que tenha havido influência do poema Profissão de Fé na reforma urbanística do Rio, o que seria absurdo. O que ocorreu é que, desde o princípio, a poesia bilaquiana esteve afinada com a ideologia das classes dominantes, sobretudo no que diz respeito a uma noção excludente de cidadania que prevaleceu na consolidação do regime republicano e se subjazia ao projeto da regeneração. Os direitos políticos e civis, assim como o direito à cidade, deveriam ser exercidos apenas por quem estivesse à altura de tal responsabilidade, por aqueles que estivessem comprometidos com os valores civilizatórios. Outra manifestação do malfadado fardo dos bacharéis, do qual nos fala Luiz Felipe de Alencastro. Assim como, na profissão de fé bilaquiana, nem todos eram bem-vindos na cidadela da poesia, também na cidade recém-reformada havia aqueles cuja presença era considerada inconveniente. E o Rio de Janeiro, por sua vez, como capital da República, funcionava como metonímia das contradições do novo regime que se estabelecia aliviando politicamente a maior parte do público. Álvaro Santos Simões Júnior, estudando a poesia satírica de Bilac, publicada sob pseudônimo na imprensa da época, demonstrou como, nessa poesia, os alvos preferenciais eram os elementos atrasados da paisagem carioca, que representavam a sobrevivência de aspectos relacionados à nossa antiga condição colonial, ou seja, o poeta satírico e o cronista entusiasta do bota abaixo se complementavam. Mas Simões Júnior não deixa de observar também que havia afinidades da poesia séria de Bilac e do parnasianismo como um todo com o ambiente ideológico da República dos Conselheiros. Cito: o projeto estético que norteou a concepção de poesias transformava-se nitidamente em projeto ideológico que deu sustentação ao empenho das elites republicanas em disciplinar e isolar as classes populares ao justificar as melhorias da forma da cidade, até mesmo quando a bota abaixo voltava-se contra grande parte dos cidadãos. Fim da citação. Entretanto, não é meu objetivo deixar apenas uma imagem negativa de Bilac, a imagem de um pedante elitista com horror ao povo, pois sua figura foi bem mais ambígua do que isso. Neste ponto, caberia a leitura de uma crônica do dia 25 de setembro de 1907, na qual o poeta se mostra sensível às condições precárias em que viviam os habitantes dos morros cariocas, sem deixar, no entanto, de romantizar a exclusão deles da vida cotidiana. Vale a pena, mas a gente não vai fazer a leitura, né? Fica um pouco extenso. Bilac, com base nos valores da época e de sua classe social, procurava oferecer soluções para o que, a seus olhos, eram os maiores problemas da sociedade brasileira: o analfabetismo e a indigência cultural, indigência que não poupava sequer a elite. O censo realizado em 1890 dava conta de que apenas 14,8% dos brasileiros sabia ler e escrever, sendo que o regime republicano extinguira a renda como critério para o voto, estabelecendo o letramento em seu lugar. Curiosamente, ou não, o número de eleitores diminuiu com tal medida. No caso de um país que abolira recentemente o trabalho escravo, o novo critério mantinha uma parcela significativa das classes trabalhadoras alheia ao processo político. Bilac entendia que a educação formal era o único meio de inserir um número cada vez maior de pessoas no exercício da cidadania. Por isso, defendia tanto a criação de um sistema público de educação primária em esfera nacional, a Constituição de 1891 deixava a matéria a cargo dos estados, quanto a formação de uma elite esclarecida, capaz de lidar com os desafios referentes à integração do Brasil no rol das nações civilizadas. Em relação a este último quesito, merece destaque a atuação de Bilac como autor de livros escolares, analisada por Marisa Lajolo no livro Usos e Abusos da Literatura na Escola. Tratava-se de um esforço no sentido de criar uma homogeneização ideológica da elite, baseada no nacionalismo e na valorização da norma culta da língua portuguesa como instrumento de coesão cultural. Já quanto a outro quesito, comentando a prioridade que o governo federal pretendia dar ao ensino profissionalizante, o poeta escreveu numa crônica de 27 de setembro de 1907. Aí, aspas aqui para o texto bilaquiano. É vergonhoso, é humilhante, é horroroso dizer que o Brasil é uma terra de analfabetos. Mas que lhe havemos de fazer se isso é uma flagrante, uma evidente, uma indiscutível, uma escandalosa verdade? Tão errados andavam os que apenas queriam fabricar bacharéis, como andam os que querem fabricar ferreiros.
o que nós devemos querer fabricar, antes de tudo, é gente. Gente no sentido rigoroso e preciso da palavra, gente inteligente e consciente, capaz de escolher por si mesma a profissão e o destino social que preferir. Todo o problema da instrução no Brasil se resume atualmente nisto. É preciso, preferentemente, urgentemente e até exclusivamente, tratar já e já da difusão do ensino primário. Fim da citação. Há uma ambivalência nas palavras de Bilac. Por um lado, advoga-se que seria a educação primária, abrindo aos indivíduos uma série de oportunidades que garantiriam uma real dignidade. Antes de a pessoa ser preparada para exercer uma profissão, é necessário que seja introduzida nos valores básicos da condição humana, inserindo-se no universo da cultura letrada. Por outro lado, há o rebaixamento do indivíduo não formalmente educado a uma categoria de subhumanidade, o que, mais do que uma força de expressão, jogava sal na ferida aberta deixada pela escravidão. A noção de cidadania não se alargaria incorporando à cultura oral, os saberes tradicionais, nem a visão de mundo das classes menos favorecidas. Em vez disso, era preciso inculcar nos sujeitos os valores da civilização burguesa, resgatando-as de uma suposta indigência que, na verdade, era um caldeirão diversificado de manifestações culturais não reconhecidas pela ideologia dominante. A cultura letrada era a muralha que apartava os cidadãos de fato, os plenamente humanos, gente no sentido rigoroso e preciso da palavra, dos menos que humanos, se não bestializados, tomados por almas ingênuas e corações inocentes, quase bons selvagens. Trata-se daquela mesma visão, apenas mais condescendente, que separava o mundo entre civilizados e bárbaros. Sob uma perspectiva de raiz iluminista, caberia ao homem de letras resgatar os pobres ignorantes do estado de semi-bestialidade em que se encontravam, espargindo sobre eles as luzes do conhecimento. Não foram poucos intelectuais da época que se viram tocados por tal sentimento de missão, Bilac entre eles, que, inclusive, num poema publicado em seu livro póstumo, Tarde, de 1918, encontrava na figura do padre Anchieta uma correspondência para a vocação civilizadora do homem de letras de seu tempo. E aqui o soneto Padre Anchieta, do Bilac. Anchieta, né? Cavaleiro da mística aventura, herói cristão, nas provações atrozes, sonhas, casando tua voz às vozes dos ventos e dos rios na espessura. Entrando as brenhas, teu amor procura os índios, ora filhos, ora algozes, aves pela inocência e onça ferozes pela bruteza na floresta escura. Semeador de esperanças e quimeras, bandeirante de entradas mais suaves, nos espinhos a carne dilaceras. E porque as almas e os sertões desbraves, cantas, Orfeu humanizando as feras, São Francisco de Assis pregando as aves. Quero concentrar-me na analogia do trabalho de catequização com a ação dos bandeirantes. Assim como estes teriam desbravado os sertões brasileiros, incorporando-os aos limites da civilização europeia transferida para as Américas, também Anchieta, cuja entrada era mais suave porque espiritual, integrava os índios à cultura ocidental por meio da religião. Os índios, por sua vez, comparecem no poema como seres animalizados. Podem ser aves, se dóceis ou feras. Também os homens de letras de nossa bela época se viam como desbravadores das almas dos brutos, Orfeus humanizando feras, trazendo a população ignorante à cidade-luz da civilização burguesa. Esse paralelo, aliás, também foi trabalhado por Bilac na conferência sobre minha geração literária. Lá pelas tantas, ele afirma sobre os intelectuais de sua geração. Aspas para o texto bilaciano. De certo ponto de vista, podemos dizer que representamos, para o progresso intelectual do Brasil, na última metade do século XIX, o mesmo papel que, para o seu progresso material, representaram no século XVII os heróis das bandeiras. Nós também varamos léguas e léguas de desertos morais, nós também desbravamos sertões, nós também fundamos cidades. Fim da citação. Podemos descrever da seguinte maneira o cerne das contradições de Bilac, figura pública e intelectual empenhado da velha República. Por um lado, defensor de uma noção de cidadania excludente, classista, que se desdobrou no projeto político e urbanístico com graves consequências para os mais pobres e na qual a cultura letrada representava a muralha da fortaleza de privilégios das classes abastadas. Segundo tal noção,
aquele que não estivesse integrado ao universo da cultura da elite não era considerado digno de exercer direitos essenciais, sendo visto como bárbaro, devendo por isso ser temido e desprezado, ou como alguém simplório que necessitasse de tutela. Por outro lado, o poeta acreditava que era possível redimir parte significativa das desigualdades estruturais da sociedade brasileira, elevando o grau de instrução da população, e empenhou todo o seu prestígio intelectual nessa tarefa. Contudo, isso significava a marginalização das formas culturais das classes menos favorecidas e a condenação de vários aspectos de seu estilo de vida. Na cidadela parnasiana, só entrava o índio devidamente catequizado e o negro recém-liberto, com paletó e sapatos. Longe de mim fazer o elogio do analfabetismo ou uma condenação da cultura letrada. Aliás, como professor de literatura, isso seria no mínimo incoerente. No entanto, é preciso perceber que, durante muito tempo, a cultura letrada foi utilizada como fator de exclusão de certos segmentos da sociedade, do debate público, ao mesmo tempo em que a diversidade cultural era interpretada como uma forma de indigência. Melhoramos de lá para cá, mas não tanto. Considero que, como educador, meu dever é democratizar a cidadela do conhecimento, derrubar seus muros, permitindo que por ali trafeguem indivíduos com todo tipo de bagagem e cada um possa contribuir com um olhar próprio sobre ela, de modo que todos saiam enriquecidos. O que está diretamente relacionado ao sonho de uma sociedade mais inclusiva, plural e respeitosa com as diferenças. É o sonho também com o novo modelo de ocupação das cidades, a nuvem civil sonhada, da qual nos fala outro poeta, o pernambucano João Cabral de Melo Neto. Enfim, Olavo Bilac não esteve isento de expressar as contradições de sua classe e de sua época. Aliás, ele as expressou talvez como nenhum outro e, quem sabe, para além da qualidade estética de seus versos, sim, pois ao contrário do que a propaganda modernista fez crer, Bilac foi um mestre da poesia, a razão de seu sucesso, não só como poeta, mas também como figura pública, deriva do fato de ter expressado tão bem a ideologia oficial da República Velha, assim como suas limitações. Por isso, já passou da hora de resgatarmos Bilac, não para restaurar a estética parnasiana, o que seria anacrônico, mas para termos uma visão mais integral de nossa história e de nossa literatura. Então, o texto acaba aqui, mas eu queria só fazer uma complementação, né, que acabou não aparecendo no meu texto, mas já é uma discussão que acontece bastante ultimamente, né, nessa área dos estudos sobre o parnasianismo no Brasil, que é também o afastamento dessa visão do parnasianismo com uma estética puramente esteticista, Torre de Marfim, né, que não dialogava com a sociedade. De fato, né, se você se aproxima da poesia parnasiana, você vê que há pouco contato com as questões sociais, mas os intelectuais parnasianos eles estiveram muito enfronhados, né, nos debates públicos, políticos dessa época, e, sobretudo, o Olavo Bilac foi um intelectual muito ativo nesse período, né? Então, ele além da questão da República, do serviço militar obrigatório, ele também esteve envolvido na questão dos direitos autorais dos escritores no Brasil. Então, essa pecha, né, de bovarismo, né, que o Lima Barreto gostava muito de usar para a intelectualidade da época dele, né, então desses indivíduos que estão completamente desvinculados da realidade, né, não se enquadra tão bem assim, né, ao parnasianismo de uma forma geral, mas mais especificamente ao Bilac, né, tanto que alguns estudiosos vão dizer que o Olavo Bilac foi um intelectual empenhado ou mesmo um intelectual orgânico da nossa República Velha. Então, essa é uma discussão que vem acontecendo já há algum tempo, né, e que aponta também para uma necessidade da gente rever alguns lugares comuns estabelecidos sobre a poesia parnasiana, pelo menos desde lá do modernismo. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. O Emanuel demonstrou aqui com inteligência e desassombro, né, as tensões e ambiguidades do pensamento de Bilac frente às questões mais prementes da nova república, então nova, né? Dentre elas, segundo Emanuel, esse viés da modernidade à custa da exclusão. A arte como cidadela sagrada, impermeável aos ruídos populares, poderia também ser evocada no início de um famoso soneto metalinguístico de Bilac, né,
a um poeta longe do estéril turbilhão da rua, beneditino escreve. Então, reparem que a noção de rua remete ao turbilhão, aquele som desorganizado, enquanto caberia ao poeta em si mesmado, né, no seu espaço privativo, dar um pouco de ordem a esse caos. E é sintomático, nessa questão do poeta e a rua, que Emmanuel tenha recorrido predominantemente ao Bilac cronista, mais do que ao Bilac poeta. Porque, de fato, e é um fato até meio assintoso, na poesia parnasiana, o Rio de Janeiro praticamente não aparece em poema algum, nem de Raimundo Correia, nem de Olavo Bilac, nem de Alberto de Oliveira. É impressionante, né, como escritores, né, mergulhados na efervescência de uma nova cidade, de novos tempos, de uma nova estética, conseguissem escrever obras caudalosas em que o Rio de Janeiro não entrasse nem longínquamente como cenário, como se houvesse, de fato, uma clivagem entre aquele poeta, né, que se isola na torre e aquele jornalista que sai da torre e vai para o meio do turbilhão. E, a partir do que Emmanuel comentou, a propósito da preocupação de Bilac com a educação, o Bilac cívico, eu gostaria de lembrar uma famosa entrevista que ele concedeu a João do Rio e que está no livro O Momento Literário, de 1905. Bilac afirma, aspas, se fosse possível, eu me centuplicaria para difundir a instrução, para convencer os governos da necessidade de criar escolas, para demonstrar aos que sabem ler que o mal do Brasil é, antes de tudo, o mal de ser analfabeto. E vamos frisar que o Bilac, né, apesar da Torre de Marfim poética, que, aliás, nessa entrevista a João do Rio, ele combate a Torre de Marfim, não foi de modo algum insensível à causa dos desfavorecidos e dos discriminados. O próprio Emmanuel citou uma crônica, né, que eu vou falar sobre ela aqui também, mas, de 1907, mas antes disso eu lembro que em 1894, tudo em crônicas, não nos poemas, Bilac denunciou a prostituição infantil. Numa outra crônica, de 1901, ele defendeu o ingresso da mulher no mercado de trabalho em condições de igualdade com o homem, rigorosamente igualdade. E, mesmo maravilhado com a reforma urbana de Pereira Passos, não só pelo lado estético, mas, sobretudo, pelo lado saneador, né, o lado sanitário da reforma, Bilac preocupou-se com o destino dos pobres arrancados de seus antigos domicílios, nessa crônica de 1907, intitulada Liga dos Inquilinos, e da qual eu leio alguns trechos. Então, diz Bilac, com as demolições, houve no Rio uma verdadeira crise de habitação. E que fizeram os proprietários dos casebres que as picaretas demolidoras pouparam? Viram, na agonia da gente pobre, uma boa fonte de renda e aumentaram o preço de seus prédios. Unem-se os inquilinos infelizes contra os proprietários cruéis. Nada mais justo. Então, elogiando, né, a associação popular nessa Liga dos Inquilinos. E aqui, se estivesse presente o Zuenir Ventura, eu até leria que Bilac também criticou, aspas, a teratologia política das oligarquias estaduais, né? Então, essa palavra causou um certo frisson numa crônica de Zuenir, e lá estava o Bilac falando da teratologia, né? A monstruosidade política das oligarquias estaduais. E é curioso, né, também, como eu já falei, que nenhum poeta parnasiano tenha tematizado a cidade do Rio de Janeiro. Eu dei uma pesquisada aqui para dialogar e complementar a fala do Emmanuel, e vi que Alberto de Oliveira e Raimundo Correia
ambos moraram em Petrópolis, uma parte da sua vida, e tem 1 ou 2 poemas sobre a cidade serrana, mas enfatizam a natureza da região, não a construção, né? Não a cidade de Petrópolis, que, aliás, num poema de Alberto de Oliveira, é chamada de A Cortesã da Serra. E, em outro poema, agora do Raimundo Correia, Lembrança de Petrópolis, ele personifica a cidade, Petrópolis, né? Se antropomorfiza, para que a cidade comece a berrar indignada contra a decadência moral e a corrupção dos cariocas que a visitavam. E chega a criticar a febre amarela, fazendo um jogo, digamos, de humor negro, né? Apesar do amarelo, com a doença que graçava no Rio e com a febre pelo ouro, né? A febre amarela era a febre da ambição, a febre da cobiça. E, então, na poesia de Bilac, é bem escassa essa incidência citadina, tanto que no livro que o Emanuel comentou, de 1888, né, o livro-chave, As Poesias de Bilac, a primeira cidade que aparece, já aparece para virar cinza, que é o incêndio de Roma. A segunda cidade também é incendiada, é Delenda, Cartago. Quer dizer, o poeta parnasiano, que às vezes é pejorativamente acusado de pirotecnia verbal, é mais acometido de piromania, né, do que de pirotecnia, ao menos nessas cidades aqui destruídas pelo fogo. E Emanuel citou também um soneto Anchieta, né, desse livro póstumo, Tarde, de 1919, porque agora nesse livro aparecem quase em sequência, uma sequência de 4 sonetos, 3 evocam cidades. Curioso, caso eu nunca fale, aí fala de Cambulhada. Um é Aos Meus Amigos de São Paulo, o segundo é Vila Rica e o terceiro é New York, nada do Rio, né? Agora, no primeiro, ele se dirige aos amigos, mas não fala nada de São Paulo. O segundo, que é um magnífico soneto, Vila Rica, ele fala de uma cidade morta, de um tempo colonial, né? Vila Rica, Ouro Preto. E, no terceiro, aparentemente adere e celebra a modernidade, que é a musa Nova York, só que nessa modernidade, acho que é o primeiro poeta, talvez, a cantar Nova York, em vez de cantar Paris também, né? Mas ele diz, falta em Nova York a tradição, falta em Nova York o passado, falta o perfume das antigas civilizações. Bom, então eu falei um pouquinho mais, porque ele me deu aqui um intervalo maior, né? Nesse final. Nós aplaudimos e agradecemos a Emanuel Santiago por sua conferência. E já que se falou tanto em poesia urbana antiga, eu gostaria de encerrar essa sessão lendo um pequeno poema absolutamente contemporâneo, século XXI, que fala de uma grande cidade, São Paulo, como Caetano falou e como Bilac não falou. Esse poema se intitula Na Marginal. Feito um bombardeio, a noite se abate sobre São Paulo, e a cidade arde incandescente, num céu estilhaçado, a luz corre pelos olhos, fosca e opaca, cor de cocaína batizada, e me deixa chapado respirando a fumaça cruenta do asfalto. O autor do poema é Emanuel Santiago. Está encerrada a sessão.